Olá, meu povo abençoado do Comep, graça e paz da parte do Senhor. Obrigado pela honra de estar com vocês nessa oportunidade, de uma forma que a gente jamais imaginaria, não é verdade? Num tempo como esse templo aí estaria lotado de gente, jovens saindo pelas janelas, gente ansiosa por adorar o Senhor e ouvir a sua palavra. Estive com vocês muitos anos seguidos e foi muito abençoador para mim ter podido estar com vocês. Agora o que nos cabe é pela rede, né? pela mídia, pelas redes sociais, e eu agradeço aí o convite de estar com vocês nesse modo parecido com live. É assim que a gente tem feito nossas lives, e quando me pediram para gravar um vídeo, eu não vi outra forma de fazê-lo senão através daqui. Mas o importante é que a palavra chegue até cada um de vocês. Amém? Bom, o texto que eu queria compartilhar com vocês, eu nem vou lê-lo todo, porque é um texto grande, é de Ezequiel, capítulo 47. Vocês são jovens estudiosos da palavra, conhecem bem, é aquela experiência onde é levado ao templo. E ele, então, tem uma visão de um rio que sai de trás do altar. E ele é levado a esse rio. E quando ele entra nesse rio, ele diz que as águas tocam nos seus artelhos, ou seja, no seu tornozelo. E ele continua se aprofundando nessas águas, e daqui a pouco as águas estão no seu joelho. Ele vai um pouco mais longe e as águas já estão dando nos lombos, ou seja, na cintura. E ele continua indo mais longe, e ele percebe que agora só dava para atravessar o rio através do nado. E quando ele, então, está a ponto de nadar, ele vive uma experiência muito tremenda com Deus, e essa palavra me abençoa demais. Por que essa palavra me abençoa demais? Porque esse texto de Ezequiel 47 é um texto no qual o que nós vemos de fato é o profeta mergulhando, se aprofundando num processo mais amplo com Jesus. Esse texto revela essa experiência do profeta no aprofundamento da sua relação com Deus. Uma relação que vai além e para além. O versículo, ou os versículos são claros em dizer, começa no artelho, vai para o joelho, vai para o lombo, chega na hora que só nada. Ezequiel estava sendo conduzido a uma experiência relacional mais profunda com Deus. Ele estava sendo desafiado a sair do raso. Ele estava sendo convidado, desafiado a sair da superficialidade. Esse texto, ele contrasta com a acusação feita aos hebreus, só que agora lá no livro de Hebreus, quando nós lemos lá nos versículos 12, 13 e 14, exatamente o seguinte: porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Pois bem, a palavra de Deus aos hebreus é de infantilismo crônico, é de superficialidade relacional. Ezequiel está sendo levado a uma relação oposta a essa, uma relação de mais intimidade, uma relação de mais profundidade, uma relação que aproxima mais o Senhor do seu discípulo, o Senhor do seu filho. A acusação aos hebreus era de superficialidade, ou seja, na superfície não se experimenta as delícias prometidas por Deus a nós. Só na profundidade. Deus, em Hebreus, diz, olha, eu tenho dado leite a vocês por alimento,
porque comida sólida vocês não podem suportar. Ou seja, não é que falte comida sólida, não é que Deus não queira dar comida sólida, não é que Deus não queira abençoar, não é que Deus não queira usar, não é que Deus não queira honrar. É porque o sujeito não amadureceu a ponto de Deus fazer. Então nós temos de Deus a proporção da maturidade, do aprofundamento, da intimidade que nós temos com Ele. Ezequiel está sendo levado a uma relação mais profunda com Deus. O que Deus pretendia era livrar Ezequiel do que hoje eu chamo de síndrome de Peter Pan espiritual. Você conhece a história de Peter Pan? Peter Pan era aquele menino na história, aquele homem na história, aquele ser centenário da história, que não saía da condição de menino. Ele não chega à fase adulta, ele não cresce, ele não amadurece. Ele é um menino eterno, ele é um infantil crônico, que é o mal que, acredito eu, com toda a humildade, acomete grande parte dos crentes contemporâneos. Nós vivemos hoje uma realidade muito cruel. É muito fácil a gente achar, desculpa o termo, gente velha que tem um bebê dentro, que não cresce nunca. Essa geração é muito conhecida como uma geração mimimi, uma geração que vive resmungando, reclamando, uma geração que vive dizendo que Deus é mentiroso. Deus me prometeu e não cumpriu. Ora, Deus é mentiroso. Deus não é bom, por quê? Porque o mal chegou. Ora, o que Deus bom tem a ver com o mal que te acomete? Pois bem, essa forma reclamante de ser é fruto incontestável de uma vida infantilizada, de uma vida cometida de síndrome de Peter Pan. Pessoas com síndrome de Peter Pan preferem se afastar das exigências que no mundo recaem sobre si. Elas preferem se esconder num mundo de fantasia. Eles constroem um mundo de fantasia no qual geralmente eles são o personagem principal, eles são os protagonistas, eles são os heróis. Aí o que acontece? Eles acabam vivendo na terra do nunca, ou seja, nunca acontece o que eles querem, nunca seus sonhos se realizam, nunca encontram a pessoa certa, nunca se tornam pessoas úteis e relevantes para o seu tempo. O que acontece? Dessa forma, essas pessoas não conseguem desempenhar seus papéis com sucesso em seus trabalhos, na vida pessoal, que é o que se espera de uma vida adulta. Agora, isso só é possível para quem cresceu, para quem amadureceu. Geralmente, esse que tem a síndrome de Peter Pan é daquele tipo de gente que sabem tudo e não conquistam nada. Já viu como essa geração é composta por gente cheia de razão? Gente que se torna especialista em defeitos alheios. Gente que vive apontando o dedo sobre os erros dos outros. Gente que vive dizendo o que o outro pode fazer, pode dizer, não pode dizer, não pode fazer, você não deve, você tinha que, você não podia. Gente especialista em vida alheia. Pois é, gente que sabe tudo, menos dá conta da própria vida. Porque é gente que sabe tudo, mas não conquista nada. É gente infantil. Síndrome de Peter Pan. E, geralmente, essas pessoas só conseguem desenvolver relações superficiais com os outros. Elas não se aprofundam em relacionamento nenhum. Elas não conseguem relações longevas em lugar nenhum. Então, geralmente, elas escrevem o script para a vida das pessoas com quem se relacionam. Ou seja, eu me relaciono contigo e digo a você como que você tem que ser, o que você deve fazer, como que você deve se posturar. E o que acontece? Como a gente não tem poder de escrever script sobre a vida de ninguém, as relações desse infantil crônico são sempre curtas e descartáveis. Eles não param em relação pessoal, eles não param em congregação alguma, eles não param em trabalho alguma, porque eles não conseguem relações profundas, eles vivem no raso. Esses que têm síndrome de Peter Pan, eles, porque não conseguem se aprofundar em raízes, vêm por aí, voando, no mundo das aventuras, estou aqui, estou ali, estou com esse, estou com essa, estou com aquele, estou com aquela. Então vivem voando,
A gente não pode contar com eles para nada. Eles são incapazes de pousar em algum lugar. Por quê? Porque eles têm medo de enfrentar o mundo real. Eles não estão em busca de experiência. Eles têm medo de serem confrontados, de enfrentar o mundo real. Eles não criam raízes. Pessoas assim, por falta de conquistas concretas, o que acontece com elas? Elas se tornam discursivas, verborrágicas, críticas contumazes. E por onde elas passam, elas dividem, elas desconstroem, elas adoecem. E qual o problema disso, irmão? Por não poderem replicar na vida o que disse Paulo na sua, elas se incomodam quando você vive o que Paulo viveu. E do que eu estou falando? Foi Paulo quem disse, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está dizendo, sim, eu fui menino, mas no tempo de menino, mas agora no tempo do adulto, eu sou adulto, eu estou vivendo as fases corretas da minha existência. Eu não as estou repetindo, eu não as estou estendendo. Eu estou vivendo no tempo de Deus. Eu cresci, eu estou sendo útil, eu me aprofundei na minha relação com Deus. Pois bem, pessoas assim não conseguem viver a experiência de Paulo de jeito nenhum e se incomodam quando você vive essa experiência. Essas pessoas nunca experimentarão o que a gente chama de plenitude. Por quê? Porque comida sólida de Deus só para quem cresceu, só para quem chegou à fase adulta, só para quem amadureceu. E a gente aprende isso com Paulo, quando ele escreve a 1 Coríntios capítulo 3, verso 2. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podeis suportar, nem ainda agora podeis. Então Paulo está dizendo que você vai viver de inanição espiritual. Você vai viver de raquitismo espiritual, diante de um Deus grande, vivendo uma vida medíocre. Então, o que Deus está propondo a Ezequiel é mergulhar nas profundezas de suas águas. E quando a gente mergulha nas profundezas das águas de Deus, a gente encontra aquilo que a gente precisa para transformar a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida. Aqui apenas cito algumas delas. Primeiro, diversidade. Versículo 9 diz, enxames, muitíssimo peixe. Diz que nós teremos enxames, nós teremos muitíssimos peixes. Diversidade. Diversidade tem a ver com possibilidades. Quem se aprofunda nas águas de Deus, quem se aprofunda no relacionamento com Deus, terá sempre diante de si um leque de oportunidades. Por quê? Porque ele passa a enxergar com os olhos da fé. Ele deixou de ser refém dos seus olhos biológicos. Ele deixa de ser refém das circunstâncias. Ele deixa de ser refém das suas impossibilidades. O que acontece? A sua vida se amplifica em possibilidades. Ele saberá que o fechar de uma porta é apenas o fechar de uma porta. Porque se uma porta se fecha aqui, diz o poeta, outras portas se fecham ali. Na é verdade, uma outra bênção que a gente tem nas profundezas das águas de Deus é prosperidade. Muitíssimo peixe. Ou seja, nós já aprendemos aqui que prosperidade na Bíblia não é ter muito. Prosperidade na Bíblia é ter sempre. Então, quando a Bíblia fala de possibilidades e de prosperidade, ele não fala necessariamente da capacidade de termos muito, mas da capacidade de termos para sempre, ou seja, nunca, jamais nos faltará. Por quê? Porque nós estamos vivendo nas profundezas de Deus. E eu termino. O que mais nós temos na profundidade relacional com Deus? Companhia e boa amizade. O versículo 10 diz, os pescadores estarão juntos deles. Um dos maiores males do homem moderno é a solidão. A ausência de alguém do lado e alguém dentro. O outro grande mal do homem pós-moderno é a decepção com o próximo. De um lado, eu não tenho
quem colocar do lado. Do outro lado, eu coloco do lado e me decepciono. Parece que na pós-modernidade nós somos condenados à solidão. Não, não, não. A solidão não é projeto de Deus para a vida de ninguém. A Bíblia diz, é uma questão genética, vem do Gênesis. Edêmica, vem do Éden. Não é bom só. A vida só encontra sabor no encontro. Só que encontros abençoadores, encontros que nos ajudam a extrair de nós a nossa melhor versão, só nas profundezas das águas de Deus. Porque aqui no raso, o que a gente encontra é mediocridade e medíocres. A solidão assola essa geração, levando ao suicídio, levando a todo tipo de distúrbios emocionais e afetivos. Não é só porque o pecado estragou o homem, mas é porque o santo se recusa a se aprofundar na relação com Deus. Então, meu amado irmão, a minha oração, no nome de Jesus, para você que faz parte desse congresso tão lindo que tem abençoado o Brasil por tantos anos, é que você busque essa intimidade com Deus, que você se recuse a ficar nas águas rasas, que você construa no seu quarto um altar, portanto, que o seu quarto seja mais do que um dormitório, que o seu quarto seja um altar no qual você se encontre com o seu Deus diariamente e que, através desse encontro, você possa se relacionar com Deus como quem nada nele, não só como quem molha o pé, o joelho ou a cintura, mas como alguém que mergulha nas suas águas e que, por causa disso, tem todo o suprimento necessário para fazer da sua vida uma vida que vale a pena e uma vida que esteja disponível a Deus para ser usado por Ele. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra e que te dê a graça de praticá-la e vivê-la na vida, em nome de Jesus. Beijo a todos, obrigado pela oportunidade. Me sigam lá nas minhas redes e sejam abençoados. Deus abençoe.